Gente, é ela! A Viúva Negra de Scarlett Johansson finalmente ganha seu filme solo 11 anos depois de sua estreia no MCU em Homem de Ferro 2. E valeu a pena a espera? Ou ele chegou tarde demais? É o que eu te conto no vídeo de hoje. Vamos de review de Viúva Negra. Bora lá! Bem-vindos àquele filme. Meu nome é Alex Costa e se essa é a sua primeira vez nesse meu modestíssimo espaço, eu vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem alguma novidade sobre filmes ou trailers rolando por aqui. As redes sociais do canal estão todas na descrição do vídeo também para você seguir aquele filme por aí. Mas muito que bem, o assunto de hoje é Viúva Negra e primeiro sobre o que se trata o filme. Em Viúva Negra nós encontramos Natasha Romanoff fugindo dos federais após o fim de Guerra Civil de 2016, e durante a sua fuga ela esbarra com um contato do passado que a leva a confrontar a sua história, sua origem e a sua antiga família. Pois bem, eu assisti Viúva Negra 2 vezes ao longo desse final de semana, e eu fiz isso porque eu queria ser o mais justo possível com o filme. Então eu vou dividir essa review em 2 segmentos. Primeiro eu vou falar sobre as coisas que eu gostei no filme, eu gostei de bastante coisa. E depois eu vou falar sobre as coisas que eu não gostei, porque eu também não gostei de bastante coisa. Começando pelo que eu gostei, porque primeiro a gente elogia, depois a gente critica. É um bom filme. Vamos tirar isso do caminho. É um bom filme, é um filme bem dirigido. Eu tive muito problema com Capitã Marvel. Quem já acompanha o canal sabe, eu já falei aqui algumas vezes que eu infelizmente não gostei de Capitã Marvel tanto quanto eu gostaria. Tenho o steelbook do filme, tenho livro, tenho Funko, mas assim, porque eu gosto muito da personagem. O filme realmente não deu pra mim. E aqui eu gostei, aqui eu achei 1000 vezes melhor. 1 milhão de vezes melhor. É um filme muito bem dirigido, você sente a presença da Kate, a diretora. A marca dela está ali, a assinatura dela está ali, o filme tem uma pegada própria, é um filme que tem a assinatura. Você sente a presença da direção, isso foi muito bacana. Ele inclusive faz uma boa mistura de gêneros, foi outra coisa que eu gostei muito. Ele é meio Missão Impossível, meio Jason Bourne. Ele faz essa pegada e é muito bom quando a Marvel faz essa mistura. Quando a Marvel ou qualquer estúdio faz essa mistura de filme de super-herói com algum gênero. E aqui ele mistura muito bem, ele não deve em nada para um Missão Impossível ou um Jason Bourne, muito pelo contrário. Como bom filme de espionagem e filme de ação, ele tem boas lutas, ele tem boas cenas de ação. Ele tem mais boas lutas do que boas cenas de ação. As lutas são muito bem coreografadas, são muito legais, com aquela marca registrada da Viúva Negra de movimentos, o que é bem bacana. Quando as lutas acontecem, elas são intensas, elas são muito físicas, tal como em Soldado Invernal, que era outro filme que também brincava com esse gênero, e também tinha uma presença expressiva da Viúva Negra. Esse filme ele faz isso, ele faz essas cenas de luta corpo a corpo, essas cenas de luta bacanas, e são o maior forte dele na ação. As sequências de ação do filme não são muitas, mas elas são boas. Toda a sequência no Marrocos ou em Budapeste são boas. As sequências mais pro fim do filme também são legais, assim, ele tem muito boas sequências de ação, elas só não são muitas. Grandes sequências de ação, assim, longas, ele não tem tantas, tá? Mas aí ele investe em diálogo, investe em desenvolvimento de personagem, tá tudo bem. Ele também é um filme bem escrito, ele amarra bem os seus pontos, ele começa apresentando uma situação que ele desenvolve e conclui. Então, assim, ele tem uma boa escrita de início, meio e fim, ato 1, 2 e 3. Ele funciona bem e ele tem sacadas de roteiro muito interessantes. É a hora que a Marvel vai pôr o humorzinho dela ali, porque ela não gosta que as coisas fiquem graves demais. Mas aqui é bem feito. Tem uma sacada muito legal entre a personagem da Scarlett Johansson e da Florence Pugh, de quem eu vou falar daqui a pouco, que inclusive era uma brincadeira no set que foi incluída no roteiro. E foi incluída de forma muito orgânica e contribuiu bastante. Então assim, o filme tem sacadas muito legais, ele amarra bem a história, ele é um filme super bem escrito também, e é um filme super objetivo, assim, ele não enrola, ele sabe o que ele está fazendo e ele faz de forma conclusiva. Por último, e não menos importante, talvez uma das coisas que eu mais gostei no filme, que eu mais achei consenso aí pela internet das pessoas gostando, é a Helena, da Florence Pugh. Florence Pugh, uma adição sensacional ao MCU, uma excelente passagem de bastão, ela vai ser uma excelente Viúva Negra pro MCU. Ela é carismática, ela traz uma personagem diferente da personagem da Scarlett Johansson, ela traz uma Viúva Negra própria e uma Viúva Negra muito legal, e é uma personagem com um emocional muito bacana, e isso é interessante. A Florence Pugh é muito boa
em entregar essas cenas de emoção. Tem 2 momentos no filme em que ela tem que passar por um turbilhão de emoções, assim, ó, de entender coisas ou de receber uma informação que a abale muito, e ela entrega isso muito bem. Você vê na cara dela, assim, o desenvolvimento da emoção. Ela é muito boa. Mesmo. Ela é muito boa mesmo, assim. E eu acho que ela vai ser uma excelente adição para o MCU daqui pra frente, como foi nesse filme. Mas, como nem tudo são flores, a gente precisa falar do que eu não gostei. A lista aí também não é pequena. Primeira coisa que eu queria reclamar, já que nós falamos de introdução da Helena, é sobre a introdução de outros 2 personagens, a Melina, da Rachel Weisz, e o Alexei, do David Harbour. Porque é o seguinte, a Melina, ela não está ruim, a Rachel Weisz nunca está ruim em nada. Ela só tem menos presença do que eu esperava. Assim, ela tem menos... Ela é importante no desenvolvimento do filme, ela só aparece menos do que eu estava esperando por ser a Rachel Weisz. Mas até aí, tudo bem, a personagem é bacana, ela vai bem. Agora, o Alexei, do David Harbour, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu chamaria o Red Guardian, o Alexei, de o Jar Jar Binks do MCU. É o personagem mais chato já adicionado ao MCU na história. Assim, meu Deus, que personagem insuportável. E pior do que ele ser insuportável é o fato de que se você arrancar ele do filme, ele não faz falta nenhuma. Ele não faz a menor falta. Ele não contribui tanto assim pra história, pros acontecimentos, assim. Dava pra arrancar ele do filme tranquilamente. Ele tá ali só pra ser um alívio cômico, e é um péssimo alívio cômico. Péssimo. E beleza, tem os pontos dele tá ali pra fazer o mansplaining, pra ser o personagem masculino que, né, não entende, um universo que é 100% feminino. Mas se ele não é vilão, ele tem que ter carisma, ele tem que ser simpático, e não é, assim. Nossa, eu gosto muito do ator, mas o personagem, pelo amor de Deus, eu espero não ver ele nunca mais. Outro ponto problemático do filme são os vilões alegóricos, assim. Taskmaster, que foi super prometido, é um grande vilão da Viúva Negra. O jogo dos Vingadores, inclusive, coloca ele como principal vilão da Viúva Negra. E por mais que eu tenha gostado do twist que fazem com ele, a mudança que fizeram com ele em relação ao HQ, não vou dar spoilers aqui. Eu acho muito legal, eu acho que funciona muito bem na história, mas ele tem pouquíssimo tempo de tela. Pouquíssimo. Ele passa pelo filme. O grande vilão, o verdadeiro vilão da história, que é o chefe da Red Room, sim, ok, aí ele entrega um pouco mais, mas é mais um vilão Marvel. Não é um vilão memorável, sabe? De jeito nenhum. Então, assim, vilões continuam sendo um problema no MCU, infelizmente. Um problema um pouco mais grave que eu tive com o filme é que ele é 100% um filme de setup. Ele é um grandíssimo vem aí, porque é aquele filme que está mais preocupado em introduzir coisas. Ele quer introduzir o universo Viúva Negra além da personagem da Scarlet. Ele quer introduzir a nova Viúva Negra principal com a Helena. Ele quer introduzir conceitos sobre a Viúva Negra. Ele quer deixar um backdoor para uma série do Disney Plus estrelado pelas Viúvas Negras. Ele quer estabelecer um monte de coisas para depois. Aí aquela galera que é fã do Marvel Studios e que está mais preocupada sobre o desenvolvimento, sobre os próximos passos do MCU, acha ótimo. Se você é uma pessoa que está indo olhar para o filme que você está indo assistir agora, isso te frustra. Porque assim, quando chega no agora, não é importante. E isso me leva ao meu próximo problema com o filme, que é a data de lançamento. Esse filme está atrasado. E aí eu não tô falando desse atraso de 10 anos desde que a personagem da Scarlet apareceu no MCU, tá? Ele está atrasado porque ele se passa ali entre 2016 e 2018, né? No período entre Guerra Civil e Guerra Infinita. E ele devia ter sido lançado ali. Sabe por quê? Porque o Marvel Studios, com isso que ele fez de ser uma narrativa contínua, ser uma história que uma história vai emendando na outra e assim o grande universo vai se desenvolvendo, quando você dá um passo para trás para mostrar um momento que já passou sobre uma personagem que o arco narrativo já foi concluído em Endgame, como é o caso da Natasha da Viúva Negra, da Scarlet, o filme fica sem propósito. Eu fiquei o filme inteiro com o sentimento de tudo bem, você ainda tem que pintar o cabelo e cortar para o próximo filme. Enquanto o filme com o título Viúva Negra, ele perde muito o propósito por essa data de lançamento. E assim, não digo 2017 porque eles lançaram 3 filmes em 2017, mas 2016 teve Guerra Civil no início do ano, Doutor Estranho no fim do ano. Dava pra ter lançado um filme da Viúva Negra ali no meio. É um filme que teria propósito, é um filme que caminharia junto com a linha do tempo do MCU. Teria lançado um filme antes da DC, porque sairia antes de Mulher Maravilha. Então, assim, era muito vantajoso pra eles terem lançado esse filme antes e eles perderam o timing. O timing é sentido. E é diferente quando você pega uma Capitã Marvel, que você está mostrando uma personagem muito no passado, qual a gente não sabe o futuro. Você pegar uma personagem qual a gente está mostrando um passado recente,
para um futuro que já se concluiu, o filme fica sem propósito. No fim das contas, assim, eu jamais achei Viúva Negra um filme ruim. Ele é um bom filme, ele é um filme bem dirigido, mas ele é um filme que se beneficiaria muito de ter sido lançado antes, e ele se beneficiaria muito de ser um filme da Viúva Negra. Mais uma vez, a gente teve a lendária Missão de Budapeste sendo contada e não mostrada, e eu preferia mil vezes ver do que ouvir falar dela de novo, como eu tô ouvindo desde 2012. Mas esse foi o meu review da Viúva Negra. Me conta aí nos comentários se você já assistiu ao filme, se você concorda, se você discorda. Podemos conversar civilizadamente aí embaixo, trocar opiniões. É interessante conhecer outros lados também. Às vezes você levou alguma coisa em consideração que eu não levei e vice-versa. Vamos continuar a conversa aí embaixo e eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau.